Hoje é celebrado o Dia Mundial da Prematuridade. Esse mês também tem a campanha Novembro Roxo. A cor simboliza a causa da prematuridade, a sensibilidade, a individualidade e as características que fazem parte da vida dos bebês prematuros. Quem conversa com a gente sobre a importância, de um acompanhamento de qualidade para esses bebês é a terapeuta ocupacional Vanessa Gaspari. Tudo bem, Vanessa? Olá, boa tarde, tudo bem e você? Tudo jóia. Bom, normalmente tem aquela super preocupação dos pais, claro, quando a criança nasce prematura. Mas é importante dizer que com um bom acompanhamento consegue-se coisas muito importantes e um desenvolvimento muito bom, né? Com certeza, eu acho que hoje a gente tem um olhar um pouco diferente, para esses bebês. Eu acho que um momento como esse de conscientização, essas campanhas são muito importantes porque a gente tem uma sobrevida muito maior. Com a melhoria da tecnologia, o suporte que esses pais hoje têm, acesso à informação. Então, claro que alguns bebezinhos passam por alguns percalços muito maiores que outros e a gente tem um cuidado já dentro de uma UTI neonatal. Mas a partir daí que esse bebezinho recebe alta, a importância de ele fazer um acompanhamento, pelo menos até o segundo ano de vida, para ter certeza de nenhum tipo de lesão, nenhum tipo de acometimento, é muito importante. E a equipe interdisciplinar dá esse suporte junto com o neurologista, claro. E é importante falar que existe a idade da criança e uma adequação de idade, é isso? A gente fala a idade corrigida, Então, assim, o bebezinho, se ele nasceu 3 meses antes, do que deveria, que a grande maioria das vezes a gente tem, em torno de 37 semanas, a gente já considera. Então, a gente faz essa adequação, a gente coloca esses 3 meses, para daí a gente olhar para os marcos motores desse bebê. Então, se ele chegasse para mim e era para ele estar com 1 aninho de idade, mas aí a gente faz uma continha ali da idade corrigida. Não, ele não vai estar com 12 meses. A gente vai tirar 3 meses disso daí, olhar dentro da minha tabela de idade corrigida, quais seriam os marcos motores importantes para aquele bebê naquele momento. Dei um exemplo de uma idade já muito avançada, porque a gente já fica muito angustiada como terapeuta se esse bebê chegar para mim com 1 ano de idade e foi prematuro. A gente quer que ele chegue muito antes, porque a intervenção precoce ela minimiza demais alguns atrasos que essa criança possa vir a ter em várias áreas, tanto a área motora quanto a área cognitiva, e algo que é muito importante no bebê prematuro são as questões sensoriais, porque esse bebezinho ele ia estar se desenvolvendo ainda dentro da barriga da mãe e saiu antes. O nosso cérebro, a gente que nasce num tempo normal, o nosso cérebro ainda está em desenvolvimento fora da barriga. Então, você imagina esse bebezinho que nasceu antes. Muitas questões sensoriais, algumas proteções que a gente tem quanto ao toque, audição, ficam muito sensíveis. Então, as questões sensoriais são extremamente trabalhadas e com um foco bem importante, porque ela tem um contexto dentro desse desenvolvimento, não só da criança, que falam muito, esse meu bebezinho chora demais, ele tem algumas questões de ruído ou de toque. Não é só isso, não são por questões de adequar comportamento frente ao que acontece no ambiente, mas também do desenvolvimento motor e intelectual desse bebê. E é importante que assim que recebeu a alta do hospital, já procure uma equipe para fazer esse acompanhamento. Isso, a gente fala desse acompanhamento follow-up, então assim, um físio e um fono, um TO. A gente vai olhar para aquele bebezinho, pegar todo o histórico, saber como que foi. Quando a gente tem muitas informações, deixa muito mais rico o nosso plano terapêutico para você tentar driblar alguns percalços ali do que possa vir trazer de prejuízo para esse bebê futuramente. Então, uma orientação aos pais também é extremamente importante. Hoje, assim, a maioria das evidências científicas mostram para a gente que quanto mais eu incluir o pai nas terapias no sentido de dever de casa, que ele tem que fazer, e coisas que ele possa agregar dentro da continuação do que foi realizado no consultório, a melhoria desse bebê é muito maior. A adequação dentro do contexto que ele precisa de experiências no ambiente, de experiências emocionais. O prematuro tem um alto índice de retinopatia da prematuridade, então hoje vocês vão falar de miopia, então a gente tem uma questão da baixa visão em alguns desses bebês, se não acompanhados corretamente ou não tratados precocemente, se eu tenho um descolamento de retina. Então, a gente precisa proporcionar experiências adequadas com aquilo que ele percebe. Então, se eu tenho um bebezinho que tem um problema visual, mas a minha mãe brinca comigo só distante e eu não a percebo, eu vou causando déficits. E o momento de sinapses muito forte, as conexões estão explodindo nesse primeiro ano de vida, E eu começo a não utilizá-las corretamente, minimizando a quantidade de experiências, eu começo a ter algumas podas neurais. Então, eu perco muito ganho e perco de ganhar futuramente. E, Vanessa, é importante que, assim, mesmo que saia do hospital já
parecendo, né, para quem não conhece, que está tudo bem, que a criança está fazendo tudo, é legal passar por uma análise dessa equipe, né? Isso que você pontuou é extremamente importante, porque às vezes, assim, a gente tem um universo enorme, a gente tem um país muito grande, a gente tem bebês que nascem em lugares com estrutura, a gente tem bebês que têm um suporte familiar e até mesmo com convênios, enfim, que consegue falar para essa mãe, olha, é preciso você procurar determinado serviço, está aqui um encaminhamento. Nós temos hoje também muitas diretrizes pelo Ministério da Saúde que ajudam esses pais, né, a se conscientizarem da importância, às vezes já encaminham esse pai assim que sai. Mas quando não aconteceu isso, né, e você teve um bebê prematuro, tire essas dúvidas, né? Se o hospital não te mandou para um neurologista, vá nesse neuro. Se não, você pode procurar um terapeuta ocupacional, um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, porque nós temos instrumentos que são testes de observação, testes motores, onde a gente vai perceber várias questões que a gente vai falar para a mãe assim, olha, vamos começar a trabalhar isso agora, porque a gente vai minimizar muita coisa lá na frente. E muitos bebês nossos chegam e têm alta, porque foi trabalhado antes, a gente conseguiu adequar os marcos motores, a gente conseguiu adequar questões de sensibilidade ao extremo, as questões que a gente chama de sensoriais, né? E acabam depois tendo alta, tendo uma vida normal, né? Claro que a gente sempre pede para esses pais ficarem atentos, porque a gente tem alguns números que mostram, os prematuros têm mais chances de serem mais hiperativos, ter mais um déficit de atenção, né? Questões sensoriais envolvidas, mas se for logo no início, a gente consegue prevenir muitas coisas, porque a gente faz estímulos que a gente chama de estímulos dirigidos, e eles vão impulsionar essas sinapses cada vez mais e adequar essa criança. E tem que ser logo que sai mesmo, né? Porque assim, às vezes a pessoa vai deixando, vou ver depois. Porque é a fase até os 2 anos que tem que trabalhar tudo isso, né, Vanessa? Isso. A gente tem bebezinho, por exemplo, que fica internado por 3 meses. Então, quando chega pra gente, né, dentro da idade corrigida, assim, tá com 3 meses, a gente começa já a trabalhar. Se não tem nenhuma intercorrência, assim, uso de sonda ou alguma restrição médica, vai direto pro consultório. Se tem algo mais específico, principalmente na área da fono, de motricidade oral, enfim, deglutição, às vezes o fonoaudiólogo vai até a casa desse bebê. Na pandemia, a gente teve muito isso, de fazer atendimentos domiciliar, enfim. Mas é o que eu ainda comento, foi o menor índice de absenteísmo foram desses bebês. Porque as mães ficam tão preocupadas quando tem essa consciência que, assim, paramentavam todos os pequenininhos, nós terapeutas muito paramentados, muito álcool 70, e as terapias não pararam. Então, esses marcos que a gente tem no desenvolvimento, como você comentou, até os 2 anos de idade, a gente tem uma explosão de sinapses. As conexões são muito intensas, muito fortes. Então, se eu mantenho esse ritmo, eu continuo proporcionando um desenvolvimento melhor, motor e cognitivo, enfim. Se eu não dou todos esses estímulos, essas conexões, elas entendem assim, não estou sendo utilizada, então eu não preciso estar aqui. Aí é o que a gente tem de podas neurais. E aí vai perdendo. E aí vai perdendo e a gente vai tendo as chances vão diminuindo. Não que não seja possível, né? Hoje os tratamentos, quando a criança chega mais tardiamente, ele é focado em consistência, em repetição, em ritmo, né? Mas você pode ganhar muito mais e minimizar problemas quando você vem precocemente. É pensar na qualidade de vida dessa criança, né? Com certeza, né? E orientar muito esses pais. E hoje, e eu falo isso num contexto geral, não apenas do prematuro, mas os pais em geral, com essa vida muito louca, corrida, tudo que a gente faz, às vezes a gente detecta que os pais, eles às vezes não sabem nem brincar com os bebês, né? Conversar com o bebê. Né, chegar pertinho e dar outros estímulos, coisas simples, que eu falo assim, gente, dá uma panela para o seu filho bater com uma colher, né? Que se ele está ali, ele está interessado, ele está motivado, é essa motivação que faz ele ganhar o mundo. Só que se eu não der nada de estímulo para ele, eu como pai não der questões afetivas ou como família, não proporcionar esse ambiente, essa criança ela vai estar inerte, né? Então assim, nós que estamos ao redor temos que proporcionar isso para ele. E muitas vezes a gente vê que o pai chega assim, como que eu brinco? Né? E é muito engraçado, né? Porque a gente teve uma criação diferente, né? Com avós, dependendo de cada um onde teve as experiências da sua infância. Mas a gente vê que hoje isso é uma recorrência. Então a gente orienta não só os pais de crianças que não são prematuras, mas muito esses prematuros também de não terem medo de brincar com seus bebês. Então a mãe passou por um período muito triste, né? Você fica internado, você tem incubadora, você tem intercorrência, você tem cirurgia.
Quando sai, aquele pacotinho ainda ela protege demais. Uhum. Chega na clínica, elas veem a gente fazendo alguma coisa e falam assim, mas pode fazer isso com ele? Gente, pode, deve, agora pode. Estimule, brinque. Então, essa orientação é muito importante. Que legal. Vanessa, se alguém quiser tirar dúvidas, falar com você, encontra onde? Redes sociais? Nas redes sociais, @Vanessa Gaspari, mas também @Estúdio Interprecoce. Né? Então, nós temos a clínica aqui em Maringá para intervenção precoce, toda a equipe e os profissionais. E tudo que a gente puder dar de orientação ou de dúvida, não necessariamente a mãe precisa marcar ou agendar uma avaliação, mas eu acho que tirar algumas dúvidas iniciais, a gente também está sempre à disposição. Tá certo. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Até mais.